Fala, meus queridos, como vocês estão? Hoje eu vou fazer um vídeo um pouquinho diferente por aqui. A gente acaba falando muito, mas a gente nunca se aprofunda no assunto. Agora eu resolvi me aprofundar um pouquinho no assunto com vocês. Tô de roupa de academia, né? Acabei de voltar da academia, assim, eu ia fazer esse estudo para fazer live, né? Mas eu pensei, vou deixar gravado porque aí qualquer coisa depois todo mundo pode assistir. Quero falar hoje sobre Forex com vocês e os ativos principais que a gente costuma olhar aí para o Forex. Qual que é a forma que a gente trabalha? Você já vem muito dos ativos aqui quando eu falo dos estudos de mercado geral, mas eu queria hoje dar uma pincelada maior com vocês. E aqui está o primeiro gráfico, um dos mais importantes do mundo. Eu considero que tem dois gráficos que são os mais importantes do mundo, né? Eu e o Clinton. O DXY e o S&P 500. Ele determina, até tem muita gente que usa aquela ditado que se o S&P tá mar para peixe, o restante tá mar para peixe. Então, se o S&P tá com a maré subindo, o restante tá com a maré subindo. Se tá caindo, o restante tá caindo também. Então, ele determina muito. E o DXY, porque é a força do dólar perante todas as outras moedas. Então, esse gráfico aqui, só recapitulando com vocês, né? A gente tinha comentado há muito tempo, era uma região do mensal, rejeitou essa região, fez o spring aqui na mínima, tá evoluindo aí no preço, alvo final é romper esses outros topos aqui e agora ele tá empacado aqui. Em verdade, até a gente pode considerar que ele fez um sweep aqui? Pode. Eu queria que ele tivesse, de verdade, capturado melhor essa liquidez, ele não capturou, mas a gente já sabe que tem a gente teve o RSI de 60 validado aqui, uma divergência aqui, então assim, é bem possível, bem plausível que o preço ainda deve segurar um pouquinho. Ó, veja que o diário é a primeira vez depois de toda a queda que chegou acima de 70. Ele segurou aqui na região de compra, a gente até consegue ver que de fato ele fez a manipulação do key level bem aqui, ó. E a gente comentou sobre esse movimento com vocês. Fechou abaixo, fechou acima, pau na compra. O objetivo era fazer uma nova quebra-estrutura ou romper o topo. E ele cumpriu perfeitamente o objetivo, né? Agora, o que eu vou mostrar para vocês? O gráfico do S&P. Antes da gente ir, só uma coisa. Essa comparação do DXY, ela é muito importante para nós, porque o DXY, ele vai nomear todos os pares de moeda do Forex. Então, todos não, mas a grande maioria. E o que tem mais liquidez, né? Então, todos que começam o USD, que tem o USD no numerador, se o DXY sobe, a moeda sobe, beleza? Da mesma forma que se os pares de moeda têm o USD no final, então o USD no denominador, se o DXY sobe, a moeda cai, o par cai. Então, por exemplo, gráficos como aqui no numerador, né, os que eu gosto de operar assim, por assim dizer, o USD-CAD, o USD-JPY, o USD-CHF, às vezes, né, não tem tanta liquidez, mas é um bacana. Agora aqui no denominador que a gente tem, aqui tem a maior correlação inversa com o DXY, que é o euro-dólar, gosto muito de operar o euro-dólar. A gente tem GBP, USD, a gente tem SHA, USD, que é ouro, SHAG, USD, que é prata. A gente tem também o próprio BTC, USD e todos os outros, as outras criptos, né? NZD, USD, gosto muito também. Ah, tá. E agora que tá na moda, né? Por causa do petróleo, XTI USD, que é petróleo. Então, são esses os pares aqui que a gente pode se atentar. Então, sempre quando eu vou iniciar o meu dia, eu gosto de dar uma olhada em como tá o DXY, como você tá em região de resistência, em região de suporte, para eu poder analisar também as outras moedas. Não é que ele vai ter um impacto direto, mas ele tem um impacto indireto. E aí, se, por exemplo, eu quero comprar algum par de moeda que começa com SD, por exemplo, eu gostaria de ver o DXY numa região de suporte que está sendo defendida, entendeu? É mais ou menos isso que a gente tem que se atentar. Então, dito isso, vamos falar aqui um pouquinho do USA 500. Cara, na segunda-feira, foi segunda, né? Foi segunda? Isso, foi domingo, na verdade, né? Abriu com esse gap forte de alta aqui. A gente tinha essa região inteira marcada aqui, se for ver os nossos estudos, né? Só que agora eu já filtrei um pouquinho para a mínima aqui do dia 9 de março. 9 foi segunda-feira, tá? Ainda tenho essa região aqui como toda região válida, porque também é uma região importante do semanal. Se a gente for olhar até aqui pelo próprio semanal aqui, a gente tem como se fosse essa aqui a minha última pernada válida, né? A última pernada que de fato rompeu um topo e fechou acima. Tudo bem que tem esses pavios aqui extremos que não indica tanta força da movimentação, mas um ponto positivo é que também a gente tem
por conta desses pavios, a gente tem a liquidez aqui no topo. Então, as compras que acontecem no diário aqui, dá para você tentar mirar compras que vão tentar ir até o topo. Lógico que vai levar muito tempo, tem que conduzir na operação e tem que usar o risco certo, né? Mas só para vocês verem que tem um potencial. Uma maneira muito agressiva de operar Forex é você pegar como referência os gráficos de 1 hora. Tem muita gente que gosta, inclusive, do 2 minutos, do 1 minuto. De vez em quando a gente dá umas bisoiadas, né? Mas por questão do spread é um pouco mais complicado. Se você quer ter uma vida mais sossegada, é o que a gente fala para os nossos alunos, cara, usa como referência pelo menos o 300 minutos, que é os 5 horas. A gente gosta muito da referência dos 5 horas no gráfico de Forex, porque ele funciona basicamente 24 horas, 23 horas, né? Mas por conta disso a gente consegue juntar essas correlações. E o gráfico de 5 horas, ele costuma dar bons movimentos, né? Não é aquele movimento que você vai sair clicando por aí sem parar, mas é um movimento que a gente vai conseguir pegar de amplitude, então é bem interessante. Aqui para vocês hoje eu acabei marcando algumas regiões de 1 hora, porque a gente consegue entender alguns movimentos que podem estar de um início de uma reversão de movimento, pelo menos naquele tempo gráfico. Então aqui, base diária, eu vou descer para 300 minutos, meus 5 horas. 5 horas foi aonde a gente marcou esse fundo aqui. Veja que também foi a primeira vez que o RS chegou abaixo de 30, tentando buscar um fundo dentro de uma região. Ele é muito certeiro, né, dentro de uma região válida. Veja que ele fez esse movimento aqui de queda e quando ele voltou, ele empacou aqui nessa região. Aqui a gente tinha um order block. E o que isso significa para a gente? Que no 300 minutos, que nos 5 horas, eu não tive uma inversão de fluxo aqui, eu não rompi topo. Então, eu vou ficar muito atenta, porque eu não posso ter uma segurança total que eu já estou 100% apto para fazer toda e qualquer compra que eu quiser aqui. Isso nos 5 horas. Se eu for descer o gráfico para os 60 minutos em contrapartida, sabendo que eu encontrei uma região de demanda do diário, que também é do semanal, sabendo que eu fiz um movimento, até um movimento reto, né? Olha essa barra aqui. Provavelmente, o que é essa barra aqui, gente? O stop de uma posição vendedora daqui. Veja que aqui eu tinha o meu último topo de 60 minutos. Essa é a regra, ó, queda, topo, queda. Então tinha alguém defendendo aqui essa região, não podia ganhar. E o que o preço fez em contrapartida? Vral, virou e rompeu esse topo, fechando acima desse topo. O que quer dizer que nos 60 minutos, por mais que o 300 eu ainda não virei o meu fluxo para cima, no 60 eu já virei. Será que isso é um possível alinhamento do meu 60 minutos com o meu diário e com o meu semanal? Não sei. Mas o que eu sei é, se o movimento vier de forma que esteja mitigando até regiões possíveis de parada do preço, eu poderia estar olhando e entendendo que seria uma região de compra. Então aqui a gente viu que ele veio, olha como o movimento foi forte, brutal. Olha como o movimento volta aqui, em formato de canal, mitigando. Chega próximo desse order block de 60 minutos. Cara, essa compra foi hoje, né? Toca aqui, sente, absorve o movimento. Qualquer pessoa que comprou aqui tem que botar no mínimo o stop aqui, porque ele vai estar sendo protegido pelo order block inteiro. Tem gente que acaba colocando na rejeição, mas correndo o risco do preço fazer ainda esse movimento, você tem que comprar aqui para tentar evoluir com ele, tá? Então, isso aqui é uma região bem importante para nós. Ela é uma região também que está protegida pelo próprio... Tem uma linha de Bose aqui do 1 hora, tá? Aqui era uma região que eu já tinha marcado de venda, ela já foi realizada. Agora é interessante que ele já deixou uma liquidez aqui nesse topo. Eu sei que as notícias são ruins, eu sei que tem muita gente botando um medo absurdo aí, né, em todo mundo, mas se fosse para acreditar em questão de probabilidades, esse gráfico aqui, depois de ele ter chegado nessa região do diário, invertido o fluxo 60 minutos, eu tenho maior probabilidade de tentar comprar aqui para ter alvos mais longos, né? Vender aqui é algo que eu não poderia fazer. Até aqui pelo 300 minutos você podia ter vendido sim, mas agora nesse ponto aqui eu só tô olhando para essa compra. Até porque se a gente for traçar essa pernada aqui inteira, olha só, essa pernada aqui inteira, ele acabou de trocar o order block que tá nessa região de 62, né, até 70.5. Então é uma região muito interessante para nós. Se estopar, tá dentro da regra do gerenciamento, e aí a gente vai buscar outro possível ponto de parada do preço.
Isso aqui, eu vou até melhorar esse bloco, porque a gente tem que ter uma atenção numa coisa aqui, bem aqui. Essa região aqui, eu vou colocar como segundo ponto de possível parada do preço, bem aqui. Pior que eles ficaram muito colados um no outro, né? Eu vou ter que descer o tempo gráfico para tentar filtrar melhor para vocês. Deixa eu ver aqui no 12 minutos. Daria pra gente tentar filtrar isso aqui, ó, essa região. Se estopar essa primeira, a gente busca aqui na segunda região. E se por acaso ele perder aqui no meio do caminho, aí a gente vai esperar uma inversão de fluxo no tempo gráfico menor para tentar pegar essa movimentação toda, tá? Da mesma forma que o S&P tá fazendo isso, essa movimentação, a gente também vai ver que todos os outros índices pares dele, os amigos dele, estão fazendo essa movimentação, tá? Aqui para venda, vou ficar somente nessa região de 6903 até 6947. Aqui deixou um topo duplo, inclusive, que qualquer compra pode ser alvo desse topo duplo aqui. Se a gente for olhar o Zatec, né, que é o gráfico de Nasdaq, por exemplo, a gente tinha essa região aqui, que foi uma região vendedora dos 60 minutos. Na verdade, deixa eu começar pelo diário também, é porque todos fizeram o mesmo movimento, né? Parou na região de diário, parou na região de semanal, segurou e fez esse candle absurdo aqui, né? Se a gente for ver pelo 300 minutos, ele também não fechou acima desse último topo, olha só. Ele não fechou acima desse último topo e ele agora está fazendo um movimento lento e devagar que pode ser mitigação do preço. Primeiro ponto de parada aqui, ele até pode estar parando nesse carinha aqui, ó. Nesse fair value gap aqui. Mas eu ainda gostaria de esperar que ele viesse até esse ponto aqui, tá? Essa região aqui embaixo, 24.501 até 24.259. Porque aqui também vai ser o que a gente chama de defesa do médio do player. Se isso aqui for uma acumulação de fundo, a gente teria aqui a nossa referência principal, comprador apresentando aqui, comprador manipulando aqui, fazendo preço médio, e agora comprador, se voltar para cá, ele tem que se alavancar, e é o que a gente chama de defesa do médio do player, para ele espantar o preço e romper esses topos aqui. Então, eu gostaria que ele viesse um pouquinho mais para mim, beleza? Aqui eu tinha marcado que era uma região vendedora da madrugada, bem aqui. Foi onde, de fato, ele veio hoje e descarregou o preço. Agora já não nos interessa mais. Da mesma forma, a gente tem aqui as liquidez. A gente tem muita liquidez em cima. A gente tem essa daqui, ó. E a gente tem essa mais curtinha, que é essa daqui que eu deixei embaixo para vocês, certo? Vamos agora falar sobre ativos que são muito fortes e que são, assim, os nossas galinhas, os ovos de ouro. Agora, realmente, depois dessa questão da guerra, acabou ficando um pouco zoado, mas, assim, ainda são os ativos mais fortes. São ativos que eles estão em região muito forte de semanal e muito forte do diário. Inclusive, todos eles pararam aqui numa região do semanal importantíssima. Então, esse aqui é o JP 225, que é Nikkei, é o índice japonês, parou aqui nessa região e varou para cima. Deu até uma divergência no próprio 300 minutos. O primeiro alvo estava para cá, só que eu acredito que não tinha nenhum risco, retorno favorável para tomar a operação para o 300. Até tinha, mas aí não atingiu o alvo, né? Até tinha ok. Eu gosto quando tem mais. Inclusive, essa região aqui, a gente foi no dia que o Clinton estava dando aula para a galera da mentoria anual, que eles marcaram a região e foi onde acabou travando a mínima. Se você quer entender esses movimentos melhor, entender todas as nossas operações, ter esses estudos diariamente para vocês, aproveite e entra na nossa comunidade, porque lá a gente manda todos os dias os ativos que a gente vai operar, o que a gente está olhando, nossas regiões de compra, região de venda. Se você quiser, você tem também a possibilidade de pedir os ativos que você quer analisar. A gente manda para você, o Clinton acaba mandando lá quase que instantaneamente para vocês. Então, é isso. Espero vocês todos na comunidade. Um beijo. Então, agora, o que a gente está chegando aqui? Essa região aqui, em amarelo que eu deixei, é semelhante ao que eu acabei de explicar para vocês de Usatec, né, de Nasdaq. Porque aqui a gente viu que a gente tem a nossa referência. Olha só, a gente está numa região de demanda do diário e do semanal. Então, aqui fizemos a nossa referência principal, o comprador se apresentando aqui. Veja como ele defende, né? Ele não conseguiu segurar essa região e aí ele precisou fazer o quê? O preço médio, que é a manipulação da região. E agora nós voltamos para esse ponto aqui, que é o que eu comentei com vocês. É quando, se esse comprador realmente é forte e ele quer levar o preço para cima, aqui é o ponto que ele tem que se alavancar. Ele tem que dobrar. Ele tem que meter tudo que ele tem de contrato aqui para subir. E aí é isso que é uma região de defesa do médio player. Ele vai tentar
segurar o preço aqui para romper esses topos. Então, basicamente, a gente vai começando a ver, nossa, todos os principais índices estão em região compradora, né? Interessante. E o DXY, como é que ele estava lá mesmo? Interessante. Ele capturou um sweep, ele pode até subir, mas aqui a captura de um sweep quer dizer que pode ser que ele vai tentar buscar agora o fundo. Será que isso vai acontecer? Vamos ver. Então, Nikkei, é isso que nós temos. Caso o preço volte para cá, olha só, olha como o preço vai segurando aqui, ó. Aqui dentro, já tá segurando. O problema ruim disso aqui, tá? A gente tem que ver como que ele vai subir daqui. Se é de forma bem devagar e lenta, significando que não é o cara que tá mandando no fluxo, ou se ele vai subir de uma forma mais brutal e vai inverter o fluxo. Outro ativo que a gente gosta bastante ultimamente no Forex, porque eles são os ativos mais fáceis, né? Por que é mais fácil? Porque semanal de alta, diário de alta. Agora, ultimamente, eles acabaram caindo também por conta da guerra, né? Mas olha o tanto que é fácil você comprar nesse período todo aqui. Então, a gente sempre vai se ater olhando pelo macro, qual a tendência e tentando seguir sem parar essa mesma tendência. É assim que a gente consegue ter um maior índice de acerto, né? Então, o CACEM, né, que é o índice britânico, ele acabou tocando também na região do semanal e fez movimentação brutal de alta. Se a gente for descer o tempo gráfico para os 5 horas, fez a mesma movimentação que os outros. Gente, não tem segredo. Olha como tá tudo igualzinho. Tudo igualzinho. Tentou romper aqui o 300 minutos, defendeu 5 horas e volta para essa região. Essa região aqui é uma região que a gente tem a apresentação do comprador, ele faz a manipulação e ele tenta segurar novamente. Defesa do médio do player. Ele tem que rebater o preço rápido para cá. Porque se ele não debater preço rápido, ele vai ser estopado e provavelmente perder até essa região. Tá? Todos eles estão na mesma toada aqui. Essa região aqui eu marquei, porque era uma região que era vendedora, foi quando ele chegou, e agora ele também está deixando o topo duplo aqui. Então, só poderia fazer qualquer tipo de venda se tivesse pelo menos a manipulação desses topos duplos, que tem liquidez. Se a gente for ver pelo último topo, né? Então, aqui agora vai ser um inducement, ele vai induzir muita gente a comprar, muita gente a vender, né? No caso, primeiro, aí estopa essa galera, coloca a galera na compra, estopa essa galera e vem para essa próxima região. Essa próxima região eu só não marquei porque eu gosto de colocar os nossos order blocks e nossos POIs perto das linhas de boss. E eu só tenho a linha de boss aqui em cima. Então eu vou deixar passar essa e vou deixar somente essa região aqui de 10.687 até 10.783 como região vendedora. Acontece que quem é da mentoria, quem acompanha a gente sabe, essas linhas de boss elas podem se movimentar. Então, se eu ver que por acaso ela se movimentou para essa região, aí eu vou ter que pensar na venda antecipada aqui. Mas por enquanto é isso que nós temos. Pelos 60 minutos, olha, ele ainda fez uma entrada de confirmação. Olha que bacana. Vamos colocar no 12 minutos, que é o tempo gráfico nosso, tempo gráfico, como é que fala? Tempo gráfico gatilho nesse caso. Veja que aqui a gente fez essa pernada de baixa. Eita, não era você. Essa pernada de baixa, volta, baixa, volta, pá, pá. Quando a gente faz dessa última pernada, pá, é justamente a pernada que inverte o fluxo. Então, o fluxo que era de antes de queda, no 12 minutos, voltou a ser um fluxo de alta dentro de uma região que eu acredito ser de defesa do médio player de um tempo gráfico maior. Então, a região está me validando para buscar por compras. Quando isso acontece, eu vou tentar comprar. E aí, a gente tem vários gatilhos no canal aí que vocês podem conferir. A gente tem o MACD, quando tá com uma divergência, a gente tem o RSI, a gente tem entrada de risco, a gente tem entrada de confirmação. Essa aqui, no caso, veio fazer uma entrada perfeita de confirmação. Dentro da região dos 79%, região de OTE, olha esse order block aqui, que coisa linda. E aí ele tá mirando chegar pro alvo de lá. Tá indo bem devagar, é verdade, mas tá correndo aí o trade para quem acabou fazendo. Tá? E por último, só para o vídeo não ficar tão longo aqui, mas eu... Ah, não é Shao aqui, é Gold. Porque Gold é o Shao, tá? Ó, tá chegando uma região bacana aqui, hein? Gosto. Gold tá nesse marasmo aqui, né? Só que acontece que ele deu essa venda aqui pra gente, também foi no início lá da questão da guerra. Se ele voltar pra cá, a gente vai ter que analisar muito bem o fluxo para ver se vale a pena vender novamente. Caso contrário, eu nem vou pensar mais em vendas para ouro, tá? Eu vou pensar somente em compras. E aqui eu tenho uma compra intermediária, que é 516 até 5064. É uma compra que eu preciso avaliar como que vai chegar ali o preço, porque eu não gosto desse fundo triplo aqui, basicamente, tá? Eu queria
não queria essa liquidez. Mas a gente vai avaliar para ver como que é o nosso risco-retorno, para ver se vale a pena nessa primeira aqui. Se passar dessa operação, dessa região, a gente vai olhar aqui para 5032 até 4953. E depois 4895 até 4807. Se todas essas regiões estiverem erradas, né, que eu acho, sim, pelo menos ele deve segurar, deve poder pagar aí algum trade. Se todas estiverem erradas, a gente só vai poder comprar depois aqui, 4386 até 4240, tá? E a região vendedora aqui, se ele não segurar nesse ponto em amarelo, que é o ponto que eu coloquei aqui marcado para vocês, que é a defesa desse carinha aqui, aí eu acho bem difícil ele segurar nesse restante, tá? E aí eu acho que ele vai romper topo. Não é tão ruim assim se ele romper o topo sem nós, porque se ele romper o topo novamente, ele vai estar de novo em uma tendência clara de alta. E aí ele vai ser um dos nossos queridinhos para voltar a operar novamente, que é tendência de alta no diário, no semanal, nos 60 minutos, nos 5 minutos, vai ser só alegria para nós. É isso que a gente tem que ver. Sempre, gente, sempre quando for operar um ativo, escolha primeiro no Forex aqueles que têm mais liquidez, depois aqueles que estão numa tendência clara para você. Me arrisco a dizer que pelo menos que o diário e o semanal estejam numa tendência muito clara para o mesmo lado. E aí a gente vai tentando pegar os recursos, os tempos gráficos menores, tá? Essa coisa de operar no 1 minuto, no 2 minutos, tem que ter muito cuidado, porque quem acaba ganhando muito com isso acaba sendo a corretora, né? Porque ela ganha em spread, em margem, essas coisas. Só que a gente tá aqui não é para dar dinheiro para corretora, a gente tá aqui para operar bem, operar de forma assertiva e operar de forma tranquila. E com isso a gente conseguir performar bem e fazer dinheiro no final. É só para isso que a gente tá aqui. Tá bom? Então eu espero que vocês gostem desse vídeo aí, um pouco introdutório para quem já conhece o Forex. Falei de alguns ativos, a gente deve voltar aí pelo menos uma vez por semana com vocês. Me avisa depois se inclusive vocês preferem um vídeo gravado ou preferem live. E a gente vai tentar estudar aí diferentes formatos para vocês. Um grande beijo e até mais. E lembrando que, se você quer entender esses movimentos melhor, entender todas as nossas operações, ter esses estudos diariamente para vocês, aproveita e entra na nossa comunidade, porque lá a gente manda todos os dias os ativos que a gente vai operar, o que a gente está olhando, nossas regiões de compra, região de venda. Se você quiser, você tem também a possibilidade de pedir os ativos que você quer analisar, a gente manda para você, o Clinton acaba mandando lá quase que instantaneamente para vocês. Então é isso, espero vocês todos na comunidade. Um beijo.